Olá, sejam bem-vindos a mais um Despende com Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista dos setores de energia elétrica, petróleo e gás e saneamento básico. Hoje vamos falar aí sobre os eventos do fim de semana. Se você não estava vivendo fora do planeta Terra, vocês devem ter visto aí o desenrolar dos acontecimentos no Oriente Médio. Então, se você investe nas empresas petroleiras, dê uma olhada no nosso relatório, deixe seu like, deixe seu joinha, acione o sininho, coloque seu comentário aqui se tiver alguma dúvida e vamos que vamos. Como eu já mencionei, vocês devem ter visto aí que o Brent fechou acima de $100 o barril devido aos acontecimentos desse fim de semana, onde, essencialmente, os Estados Unidos e Israel seguem atacando aí o Irã. E o Irã continua, pelo menos no discurso, na tentativa de tentar fechar o Estreito de Hormuz. O próprio Fantástico fez um documentário, não um documentário, né, mas uma matéria esse fim de semana explicando que 20% do petróleo passa por lá e etc. Então, vamos dar uma olhada aqui, né? E aí, é para comprar, para vender? Você acha que sobe mais, sobe menos? Vamos dar uma olhada. Eu quero introduzir essa discussão com uma frase que vocês com certeza já estão carecas de saber, que é comprar ao som dos trovões e vender ao som dos violinos, tá? O que acontece? Empresas cíclicas, pode ser Suzano, pode ser Vale, com minério de ferro, ou no caso petróleo, quando a commodity em questão ela sobe muito, faz sentido que a ação também suba, né? A ação sobe e, afinal de contas, ela vai gerar mais caixa, mas a gente sabe também que existe aí o poder da média, né? Em determinados momentos, o petróleo pode subir muito, assim como ele pode cair muito. Então, assim, desde o nosso início de cobertura, eu fiz aqui uma espécie de timeline mostrando, né, tentando explicar os motivos, né, das diversas oscilações do preço do petróleo, né? O petróleo tem ficado na média ali 65, 70, 75 dólares, mas olha o que aconteceu aqui nos últimos 5 anos, né? Acho que teve a pandemia, que derreteu o preço do petróleo, aí depois a OPEP começou a cortar a produção, teve a reabertura global, né, com a questão do avanço das vacinas, aí a Rússia resolveu invadir a Ucrânia, né? Então o petróleo chegou aí, em um determinado momento, em até 130 dólares. Aí, com o passar do tempo, o mercado foi entendendo melhor esse fenômeno, o preço do petróleo começou a cair, guerra Israel-Hamas, aí depois você teve o presidente Donald Trump anunciando o Liberation Day, né, uma série de taxações aí ao redor do mundo, reduz o crescimento econômico, e aí já se falava até do petróleo a 50 dólares, etc. e tal, e eis que esse ciclo, né, de baixa foi talvez um dos mais curtos que eu já vi na minha vida, e ainda em 2025, né, começou essa questão aí do Israel com o Irã, e agora, finalmente, né, o Israel, os Estados Unidos estão atacando o Irã, e o petróleo vai para cima de 100 dólares. Tá bom? Então, vamos lá. Se o petróleo está acima de 100 dólares, a gente pergunta, né, até onde pode ir isso? Será que vai a 110, 120, 130, 150? E quem acompanha outros vídeos que eu já publiquei aqui e o nosso fechamento de mercado vai entender que na minha resposta, a resposta é não. Eu acho que não, tá? Eu não sou analista militar que conhece profundamente as tecnologias, os mísseis, os drones, os porta-aviões que cada um dos exércitos controlam, mas eu entendo o seguinte, eu entendo que a geopolítica daquela região funciona mais ou menos da seguinte forma. O Irã, ele não se dá bem com seus países pares ali da região. Tá? O Irã é uma teocracia, enquanto que o principal país de referência lá do Oriente Médio é a Arábia Saudita. Então, fazendo um paralelo, quem é o país mais poderoso das Américas? São os Estados Unidos da América. O equivalente aos Estados Unidos no Oriente Médio é a Arábia Saudita. E eles não se dão muito bem. Tá? O Irã é uma teocracia, essa teocracia ela substituiu uma monarquia. O Irã ele meio que acusa a Arábia Saudita de não ser tão muçulmana, etc. e tal, e no final do dia a própria Arábia Saudita olha para o Irã e pensa, pô cara, se esses caras derrubaram uma monarquia, e a minha aqui, será que eles não vão querer derrubar também? Então assim, eles não se dão tão bem, o que não impede eles de discutirem na OPEP, coordenarem preços e por aí vai. Então, os seus locais, né, ele é um bicho meio estranho, né, que eu estou me referindo ao Irã. E depois disso, é importante ter em mente que a questão do Estreito de Hormuz, do eventual fechamento e tal, isso não é uma novidade. Isso aí, ó, já tentaram outras vezes, inclusive essa reportagem que eu mencionei em relação ao Fantástico,
menciona isso, né? Pegaram ali alguns pilotos brasileiros que passaram na época, que teve algum conflito lá 20, 30 anos atrás, e a grande questão é que os países ocidentais, eles já estão naquela região em termos militares, né, com porta-aviões, com algumas bases e tal, há muito tempo. Então a ideia de um país que, assim, não sou especialista de militar, mas, cara, os Estados Unidos já sabe lá, deve conhecer as armas que o Irã tem. Lá também, tem França, Inglaterra, uma série de países que já estão por lá, exatamente para evitar o fechamento desse estreito. Então, assim, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu aposto muito mais em uma normalização do que, de fato, num fechamento que vai jogar o preço do petróleo a 150. Tudo pode acontecer, né? Mas todas as demais variáveis constantes, na minha opinião, não vai existir o fechamento. Tá? As notícias que saíram nesse fim de semana, porque teve o fechamento e tal, veio da mídia iraniana. Tá? Não veio de uma mídia mais independente, né? Estados Unidos, Europa, essas coisas todas. Então, tome cuidado, né, com esse fluxo de notícias, mas eu estou falando isso tudo para dizer que eu acho pouco provável que exista o fechamento do Estreito de Hormuz. Tá? Mas isso não impediu de que, com a escalada dessa questão, o preço do petróleo continue subindo. Né? E o que aconteceu nesse fim de semana? Eu falei pra caramba, mas assim, a introdução à realidade é essa aqui, né? Foi que o país nomeou como líder supremo, no caso o Irã, né, o Mojtaba Khamenei, como novo ayatolá do país, e é importante mencionar que esse camarada é filho do antigo ayatolá que morreu devido aos ataques aí do Israel. E o ponto, assim, a leitura que o mercado teve foi o seguinte: cara, se eles estão colocando o filho do camarada, é porque o regime não está se dobrando. Tá? Não vai ter uma substituição do poder ali como se imaginava. Então, cara, essa história aí vai ser de Israel, Estados Unidos, Irã. Cara, deve tomar mais tempo. A gente não sabe o quanto, mas deve tomar mais tempo. Né? Então aí fica a discussão se vão colocar boots on the ground, né? Se vão colocar os soldados fisicamente dentro do Irã ou não. Isso, infelizmente, eu não sei dizer. Eu deixo para quem sabe, aí, quem quiser comentar se vai ter uma invasão física dos Estados Unidos ao Irã ou não. Mas isso aí eu deixo com vocês. Eu não sei nada disso. Vou ser bem sincero com vocês. Mas, pelo pouco que eu entendo ali, eu não acho que existe fechamento do Estreito de Hormuz, mas isso não impede de que onde passava, sei lá, 10 barcos, passe a passar 8, porque afinal de contas eles precisam ser escoltados, etc., para preservar a segurança dos navios, né, que passam abarrotados de petróleo. Então, eu acho que não fecha, tá bom? Mas aí a questão geopolítica eu já expliquei, né? Mas veja bem, o grande ponto é o seguinte: o preço do petróleo está acima de $100, as ações petroleiras vieram de um rally muito interessante, principalmente a Prio e a Petrobras, e fica a dúvida. E aí, é para comprar ou para vender? E de antemão, eu já adianto para vocês que eu alterei a recomendação de Prio para manter. Nós temos recomendação de compra em Prio desde o início da plataforma Genial Analista. Então, vocês estão presenciando um evento histórico. Estamos falando aí de, sei lá, 5 anos com recomendação de compra, e finalmente eu cortei a recomendação. Eu cortei a recomendação porque as operações da empresa deterioraram, porque está tudo dando errado, etc e tal. De maneira alguma. Mas para quem investe em Prio e seguiu nossas recomendações, só nesse ano as ações estão subindo, se eu não me engano, 70%. Tá? Então, se ela sobe 70%, tendo em vista uma determinada perspectiva, a gente tem que entender se vale a pena ou não comprar mais dessas ações aos preços atuais. E aqui o que eu falo é o seguinte: a pergunta de $1 milhão não é saber até que ponto pode chegar o preço do petróleo. É saber qual seria um preço médio estabilizado ao longo de um determinado período de tempo, porque é aí que reside o grande dinheiro para uma petroleira. Por quê? Porque a petroleira está produzindo e ela vende cargas. Se o preço do petróleo chega a $200, mas fica em $200 por uma semana, e na semana seguinte despenca, a empresa ela não consegue vender muitas cargas a um determinado preço, a um novo preço de equilíbrio. Então, a gente tem que pensar em que preço vai ficar o petróleo, né, ao longo de um horizonte, ao longo de um determinado horizonte de tempo.
E aqui eu faço essa provocação por quê? Porque quem investe há mais tempo vai lembrar que em 2022, o preço, com a questão lá da invasão da Ucrânia e Rússia, etc., o Brent chegou, se não me engano, a $130. Só que quando a gente pensa no preço normalizado ao longo de 2022, o Brent ficou na casa dos $99 o barril, que é um preço excelente. E o que a Petrobras fez? Ela distribuiu impressionantes 215 bilhões de reais em proventos, né? Entre dividendos, juros sobre capital próprio. E por que ela conseguiu isso? Porque o preço do petróleo ficou, em termos normalizados, num valor muito interessante. Então ela gerou tanto caixa, teve um excesso de caixa tão grande, que ela distribuiu esse pagamento de dividendos absolutamente impressionante, o que na época foi equivalente a, sei lá, R$16 por ação, o que deu, eu lembro que a ação devia estar na época uns 30 e poucos reais, deu, sei lá, um dividend yield de 50%, 60%. Então é mais ou menos essa a importância que a gente precisa fazer, né? Então o que a gente fez aqui? A gente pegou as empresas que a gente tem cobertura e que os modelos estão razoavelmente atualizados, e a gente viu quanto é que ela vai gerar de caixa considerando um preço pelos próximos 12 meses de $70, de $80, de $90 e de $100. Tá? E quando a gente olha pelo fluxo de caixa gerado e pensando também em um determinado custo de oportunidade, né? Vamos pensar aí, seja na própria Selic ou na taxa que a gente desconta os fluxos, o ponto é o seguinte: uma empresa petroleira, aqui para o custo de oportunidade do Brasil, para ela ser uma empresa ok, assim, para conseguir justificar aí uma recomendação de compra, ela teria que gerar assim, uns 20% de free cash flow yield. Tá? É mais ou menos isso que eu enxergo ao longo do tempo, ao longo da minha cobertura. Se gera um pouco menos do que isso, dá para recomendar compra? Até dá, mas é aquela recomendação meia bomba, né? Aquela recomendação meio nota 6, que você não está tão convicto, você tem que comprar, tem que ir para dentro, etc. Eu falo isso porque se você acompanhou meus últimos relatórios da Petrobras, da Prio, ao longo dos últimos, até anos, né? Vou dizer aí 2 anos, o que eu falava? De acordo com esse determinado nível de preço, a gente vê um free cash flow, sei lá, de 30%, de 40%. E agora, com essa valorização de 70% nos últimos 12 meses, não é mais de 40%, correto? É muito menos. Então, quando eu olho para esses números aqui, a impressão que eu tenho é que o mercado está dizendo que o preço vai estabilizar na casa dos $70, $80, tá? Talvez um pouco até mais para $80 do que para 70. Tá? E o que seria esses $80? Seria o preço pré-conflito, né, pré-início declarado do conflito, e mais algum componente de risco político. Né? Naquela época, o petróleo estava na casa dos $60, etc. Se a gente pensar no risco político aí de $10 por barril, às vezes até um pouco mais, a gente está enxergando aí aproximadamente $80, se a gente pensar em termos normalizados, né? Partindo do princípio que, como eu já mencionei, o Strait não deve ser fechado. Então, como eu já dei esse spoiler aqui para vocês, quando a gente vê um free cash flow de 16, 17, 18, não é o free cash flow, o rendimento de fluxo de caixa mais impressionante. Aquele que você dá aquele buy, que você vem assim com toda a felicidade do universo, vir aqui defender a tese, né? Então, assim, se uma empresa está com free cash flow assim, de 10, de 15, você olha muito mais para o futuro, porque assim, ok, ele está te gerando um caixa, mas ao mesmo tempo, você, assim, dar recomendação de compra somente por causa disso em case petroleiro, eu não acho tão interessante, né? O que o mercado está fazendo à medida que joga o preço das ações para cima, para cima, para cima, é colocar premissas em termos normalizados cada vez maiores. E o que você tem que saber? Que você não compra empresa de commodity quando a commodity está no preço mais alto de todos, porque quando vier a correção, por qualquer motivo que seja, você vai vir em cima da cotação que você pagou, né? Você vai ter ali um fluxo de caixa, talvez um dividendo extraordinário, mas a possibilidade de você ter feito um mau negócio é enorme. E eu falo isso porque nos últimos 2 anos também, o que eu via, principalmente no Twitter, em relação a Prio? Aí fazia aquele meme do Pablo Escobar, né, do Wagner Moura, no caso, triste, sem fazer nada, porque a ação só andava de lado. E eis que agora, né, o mercado já está olhando para o Arro com mais carinho, já saiu licença de operação, e o próprio preço do petróleo está colaborando. Então, eu posso passar muitas vergonhas na minha vida, mas recomendar compra
para uma empresa de commodity, no momento que a commodity está no máximo, e depois do papel ter dado um rally de 60%, 70%, eu não vou ser esse cara, tá bom? Então, a minha recomendação de manter para Prio, que a gente cortou, vai de um upside muito limitado devido a tudo isso que eu já expliquei. Tá? Diz muito, é quase que um corte de recomendações que muito mais por um motivo estratégico, haja vista esses acontecimentos, do que de deterioração de fundamento. O Arro não vai entrar em operação, está acontecendo algo errado em frade, não é nada disso. É só porque o preço do papel foi carregado e cada vez mais, principalmente das altas, que hoje o papel subiu assim uns 5%, mas cada vez mais que a empresa sobe mais, o que ele está fazendo? Está trazendo para si uma precificação mais otimista. E se o mercado começa a usar estimativas cada vez mais otimistas, poxa, é quando você começa a ficar sem margem de segurança para fazer novos aportes. E eis aí todo o motivo da explicação do corte de recomendação na Prio. Tá? Se esse cenário que eu falei de normalização e tal der certo, pode ser até que a empresa pode ser até que o mercado realize parte dos lucros e eventualmente eu possa até fazer a recomendação de volta, de compra, né? Porque vocês sabem muito bem que eu gosto do case, etc e tal, mas cara, da compra nesse tipo de momento para a empresa de petróleo, eu posso cometer o erro do petróleo continuar subindo e continuar o rally das ações de petróleo, porque, enfim, eu tenho as minhas limitações de análise de conflitos internacionais e bélicos, mas quando a gente olha para os termos estritamente fundamentais, eu acho que já arma na cabeça, sem ficar em cima do muro, eu digo para vocês até que seria o caso de vender ou realizar parte dos lucros, etc., ainda que eu acho que não tenha subido o suficiente para isso. Agora, deu o dia de amanhã, subiu mais, sei lá, 5%, 10%, aí, meu camarada, ó, não precisa nem esperar o meu relatório, eu acho que é para vender, é para botar lucro no bolso. Lucro no bolso é bom, não é ruim, tá? E faz parte do jogo. E só para vocês entenderem aqui o que eu fiz, para chegar nessas estimativas aqui, a gente considera uma produção de 200 mil barris, né? Ou seja, já considera a entrada de o Arro, mas aí eu excluo o earn-out que eles têm para pagar de Peregrino, que é um pouco mais de $1 bilhão, e eu fiz isso para observar o que seria o fluxo de caixa recorrente da empresa, porque o earn-out você paga só uma vez e depois acaba, né? Então o meu objetivo foi muito nesse sentido. A Recôncavo, ela está, no último resultado divulgado, ela está produzindo 24 mil barris por dia. Então, assim, para não pegar também o pior número possível, eu coloquei uma produção de 26 mil barris e tá dando um pouco a mais, porque eu acho que é por causa disso, tá? O mercado talvez tenha batido muito nela. E no caso da Petro, eu coloquei o quê? Eu coloquei essa produção recorde, né? Mais de 3 milhões de barris, e eu estou dizendo que o preço do refino não vai mudar. Uma outra questão que eu coloquei aqui foi o seguinte, eu não sei se vocês operam opções, mas a plataforma de opções que eu acompanho, essas petroleiras estão com a volatilidade implícita estourando. Isso quer dizer que tanto as opções de compra quanto as opções de venda, elas estão muito gordas, tá bom? E se eu estou falando que se subir mais 10% eu começaria a vender, pode ser que você, para além de simplesmente comprar e vender a ação, você pode vender uma call, talvez na casa dos R$70. Por quê? Porque você vai ganhar uma graninha. Se houver a realização do preço das ações, você vai botar essa grana no bolso. A call vai secar, assim como se você, eventualmente, o papel continuar dando um rally, aí você vai estar com certeza vendendo com um lucro muito expressivo, né? Esse rally de 70% que a ação já deu nos últimos 12 meses e mais o upside do prêmio que você vai ter coletado. No caso tanto da Prio quanto da Petro, eu coloquei só elas duas aqui porque elas são as únicas que têm liquidez, né? As outras, Brava e Recôncavo, têm uma liquidez muito baixa para eu botar aqui. Em relação a Petro, fica essa discussão se eles vão segurar preço, não vão reajustar o preço nas bombas, tá? Eu acho, aqui usando bola de cristal e caldeirão, eu acho que não vão repassar, tá? Isso é pura adivinhação minha, né? Acho que no curto prazo eles têm um discurso de que não vamos repassar qualquer volatilidade de curto prazo, mas ao mesmo tempo, com o petróleo a 80, 90, cara, vai ter que ter algum reajuste aí. A Abicon está dando aí mais de R$1 de diferença na bomba, acho que 1,30.
E vamos ver o que acontece, tá? Então, eu recomendo até que você abasteça seu carro antes do reajuste vir, tá? Então, esses reajustes expressivos não vão ser a primeira vez que acontece. Aconteceu lá no primeiro ano do governo Lula, que eles chegaram a fazer um reajuste de 20%, tanto na gasolina quanto no diesel. E aqui para a Petrobras, vamos ver o que vai acontecer, tá? Agora, em ano eleitoral, passar reajuste em um governo que está tendo aí aprovação, claudicante, né? Não sei. Mas é isso, gente. Eu recomendo que vocês não comprem mais ativos nem da Prio, nem da Petrobras, de qualquer outra empresa petroleira. E se esse rally continuar, nem precisa esperar o que eu vou falar. Se subir aí mais 5%, 10%, ó, vende, bota lucro no bolso, faz parte do jogo. A gente está com recomendação de compra há bastante tempo aqui na Prio. Então, assim, colocar um lucrinho no bolso é muito bom, faz bem. Beleza? A não ser que você seja holder. Se você é holder e você não vende por nada, porque pô, ela vai comprar novos ativos, vai fazer isso, vai fazer aquilo, pelo menos espera um pouco para comprar. Você pode comprar outras coisas. Com certeza sua carteira não é só de Prio. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.